Bom, pessoal, dando continuidade, na apostila 1, página 35, nós iremos resolver as atividades. A primeira atividade, ela relaciona o espaço de um corpo sobre uma trajetória. Então vamos lá, assinale a alternativa correta. Se o espaço de um corpo é zero, então ele está parado na origem. Falsa. O espaço de um corpo só diz onde ele está. Assim, se o espaço de um corpo vale zero, só se pode afirmar que o corpo está na origem, ou podendo estar parado, ou passando por essa origem. A letra A, incorreta. Letra B. Se o espaço de um corpo é negativo, então esse corpo está se movendo contra a orientação da trajetória. Falsa também. Por quê? Porque o espaço de um corpo só indica onde o corpo está. Não indica para onde ele vai. Em uma trajetória, o espaço negativo é sinônimo de estar à esquerda da origem, mas não necessariamente estar se movendo para a esquerda. Tá? Letra C. O espaço fornece a posição do corpo em determinado instante de tempo e não o sentido do movimento. Correta. O espaço de um corpo informa apenas onde ele se encontra em determinado instante de tempo. Nada podemos afirmar sobre sua velocidade. Letra D. Se o espaço de um móvel vale 35 metros, então ele se movimentou 35 metros. Incorreta. É a mesma história. O espaço do corpo só indica onde o corpo está. Não indica quanto ele se moveu, nem para onde ele vai. E letra E. A unidade de espaço no sistema internacional é o quilômetro. Não, incorreta. No sistema internacional, a unidade de comprimento é o metro. Tá? Então, a resposta correta aqui é a letra C. Tudo bem, gente? Questão 2. Analise as afirmações a seguir e classifique-as como verdadeiras ou falsas, sempre justificando a sua escolha. Vamos lá. Trajetória, movimento, repouso e ponto material são conceitos relativos, pois dependem do referencial adotado. Verdadeira? Por que verdadeira? Dependendo do referencial, um corpo pode ou não ser um ponto material. É o caso lá do carro na estrada e no estacionamento. Ele pode estar em movimento ou em repouso. É o caso da pessoa no carro de Fórmula 1. Em relação ao carro, ela está em repouso. Em relação às placas, ela está em movimento. Ou pode ter diferentes trajetórias. É o caso da bomba lançada pelo avião. A bomba visualizada por uma pessoa fora do avião, no solo, a trajetória é um arco de parábola. A bomba visualizada pelo piloto do avião, a trajetória é uma linha reta. Tudo bem? Letra B. Jamais se pode afirmar que um corpo está em movimento, que está em repouso absoluto. Verdadeira. Um corpo pode estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a um determinado referencial. Então, repouso absoluto não existe. O Sol está em repouso em relação à Terra. Falsa. No caso, a Terra sendo referencial, o Sol é que está em movimento. Por quê? Porque eu adotei a Terra como referencial. Letra D. Se um corpo X está em movimento em relação a um corpo Y, então Y também está em movimento em relação ao corpo X. Verdade! Isso daí representa um conceito de reciprocidade. Tá? Se X está em movimento em relação a Y, então Y está em movimento em relação a X. É recíproco. Letra E. Simultaneamente, um corpo pode estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a um outro referencial. Verdadeira, justifica a letra B. Tá? O estado de movimento de um corpo depende do referencial. Ou seja,
pode variar de acordo com a escolha. Então, ó, A verdadeira, B verdadeiro, C falsa, D verdadeira, E verdadeira. Questão 3. Uma das leis sobre segurança no trânsito, principalmente para os caminhões que transitam carregados com pedriscos, obriga que a carga seja coberta com lona, para evitar a queda de pedras soltas pela traseira, colocando em risco veículos que transitam atrás do caminhão. Considere que um caminhão carregado com essas pedras e sem a cobertura de lona está transitando em uma pista plana horizontal e que, num certo instante, cai uma pedra da traseira do caminhão de uma altura H em relação ao solo. Considere também que um observador em repouso ao lado da pista vê o caminhão movimentando-se da direita para a esquerda no momento da queda da pedra. Assinale corretamente qual dos esboços abaixo melhor representa a trajetória da pedra vista pelo observador. Despreze os efeitos da resistência do ar. Então, ó, o que nós temos? Nós temos o caminhão deslocando da direita para a esquerda e a pedra caindo. Então, o que está acontecendo? O caminhão está fazendo isso e a pedra está caindo aqui. E eu tenho uma pessoa parada. Tá? Então, observem o seguinte. Quando a pedra se solta, ela tende a manter a velocidade horizontal para a direita. Tá? Da direita para a esquerda. Mas também adquire velocidade variável de queda na direção vertical. Esses dois fatores associados produzem uma trajetória parabólica orientada para o lado esquerdo, ou seja, a resposta é a letra D, porque o caminhão está indo da direita para a esquerda, mas ao mesmo tempo que ele mantém a velocidade horizontal, essa pedra mantém a velocidade horizontal, ela realiza um movimento de descida associado a uma velocidade vertical. Então, ela vai para a esquerda e cai, vai para a esquerda e cai, vai para a esquerda e cai. A trajetória formada é esse arco de parábola aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, um veículo está realizando uma viagem sobre uma estrada retilínea, uma linha reta. No instante 2 segundos, a posição do móvel é S0, né? A posição inicial. Por tempo inicial, a posição inicial é S0 igual a 50 metros. E no instante t igual a 8 segundos, o intervalo de tempo no qual esse estudo físico foi feito é de 2 a 8, ou seja, 6 segundos, a posição do móvel é 230 metros. O que ele quer? Faça um esboço da trajetória do veículo sobre uma reta numérica. Calcule o deslocamento escalar do móvel entre esses dois instantes, né? Qual foi a distância percorrida que andou entre 50 e 230. E qual é o deslocamento do veículo em relação ao instante t0 se ele retornar sobre a trajetória em um instante t2 e ocupar a posição 40 metros. Então vamos lá. Letra A. No instante t0 igual a 2 segundos, a posição dele era a posição S0 igual a 50 metros. O que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, orientei a trajetória retilínea na horizontal, por convenção a seta é para a direita, na orientação dessa trajetória, e estabeleci uma origem no ponto zero dessa trajetória. Então, no instante de tempo t igual a 2 segundos, a posição do corpo era de 50 metros. No instante de tempo igual a 8 segundos, a posição do corpo é 230 metros. Então, o deslocamento desse corpo é a posição final menos a posição inicial. 230 menos 50. Ele percorreu um deslocamento de 180 metros.
Essa é a resposta da letra B. Letra C, ele quer que eu calcule o deslocamento associado a um tempo T2, no qual a posição desse corpo no tempo T2 é uma posição de 40 metros. Então o corpo vai estar aqui mais ou menos. Ó. Então o que aconteceu? Ele parte dos 50, que é a posição inicial, chega no 40, que é a posição final dele. Então eu não levo mais em consideração esses 230 não. Eu levaria em consideração esses 230 para calcular a distância percorrida, né? Saiu daqui, foi até 230, de 230 foi até 40. Ele quer o deslocamento. O deslocamento relaciona a posição inicial e a final. Então é a final 40, é a inicial 50. Então ele deslocou 10 metros no sentido contrário da trajetória. Olha lá, ó. O menos 10 aqui indica que ele está deslocando no sentido contrário. Beleza? Tudo bem? Bom, questão 5. 5 e 6. O mapa a seguir será utilizado nas questões 5 e 6. A figura mostra um trecho da BR-101 que liga 3 capitais do Nordeste: Natal, João Pessoa e Recife. Então, na BR-101, Natal está no quilômetro 120, dá para vocês observarem aí na apostila, tá? De repente, se tiver pequeno, é só acompanhar na apostila, não tem problema nenhum de visualização. João Pessoa, na posição quilométrica da BR-101, se encontra no quilômetro 311, isso não quer dizer que ela está a 311 quilômetros de Natal não, tá? Natal está no quilômetro 120, João Pessoa está no quilômetro 311 e Recife está no quilômetro 430. Bom, em relação a essa trajetória, responda qual o deslocamento escalar do veículo nas situações a seguir. Primeira situação, um carro vai de Natal, que está no quilômetro 120, até João Pessoa, que se encontra no quilômetro 311. Então a posição final dele é 311, a posição inicial é 120. Então o deslocamento desse veículo é 311, que é final, menos 120, que é inicial, 191 quilômetros. Um carro sai de João Pessoa e vai para Recife. João Pessoa encontra-se na posição inicial, que é 311, e vai até Recife, cuja posição final é 430. Então é a final menos a inicial, 430 menos 311, o deslocamento escalar desse veículo é de 190 quilômetros. E finalmente, um carro sai de João Pessoa, vai até Natal e retorna a Recife. Então, ó, João Pessoa, que está no quilômetro 311, vai até Natal, que está no quilômetro 120, e retorna a Recife, que está no quilômetro 430. Mas o que ele quer? Ele quer o deslocamento. Deslocamento relaciona a posição inicial, a posição final e a posição inicial. Então, a posição inicial dele é João Pessoa, quilômetro 311. E a posição final dele é no Recife, quilômetro 430. Então, só fazer a final menos a inicial, vou ter a mesma resposta da letra B. Beleza? Bom, então na questão 5, nós relacionamos os deslocamentos que estão associados à posição final e à posição inicial. Na 6, nós vamos calcular as distâncias. Então, observe. Determine a distância percorrida B em cada um dos casos anteriores. Um carro sai de Natal, vai até João Pessoa,
e vai até João Pessoa. Então, ó, vou voltar no gráfico aqui. Ó, o carro sai de Natal, então vai até João Pessoa. Ele percorreu essa distância toda aqui. Neste caso, o meu deslocamento, minha distância percorrida, ela se confunde com deslocamento, tá? Por ser uma trajetória retilínea. Então lá, o carro sai de Natal e vai até João Pessoa. Então são os 311 menos os 120, ele percorre 191 quilômetros. Um carro sai de João Pessoa e vai até Recife. É a mesma história. Olha lá, ó. O carro sai de João Pessoa e vai até Recife. Ele percorre João Pessoa, a posição que ele se encontra, 430. No Recife, o marco quilométrico é 301. Então, se ele saiu de um marco quilométrico 430 e chegou no marco quilométrico 301, é que na verdade ele percorreu 190 quilômetros. Aí, a distância percorrida pelo carro, que sai de João Pessoa, vai até Natal e retorna até Recife. Então, a gente tem que dividir em duas partes. Olha lá, ó. De João Pessoa até Natal, 311 menos 120, 191 quilômetros. De Natal até Recife, 430 menos 120, 310 quilômetros. Distância total percorrida, ela está relacionada à soma desses dois deslocamentos, 501 quilômetros. Bom, pessoal, é o seguinte. Em relação a esse conteúdo que nós vimos, eu vou sugerir para vocês umas atividades na sessão A Hora do Estudo, que são as atividades de 1 a 6. Essas atividades, elas se encontram na página, deixa eu achar aqui, página 60 e 61 da apostila de vocês, tá? Aqui, ó. Aqui. É a página onde tem um ciclista na questão 1. Eu preciso que essas atividades sejam feitas, porque eu preciso continuar tendo uma maneira de avaliá-los. Como é que eu vou querer que vocês me entreguem essa atividade? Pelo meu e-mail, da mesma maneira que vocês me enviaram, tem aluno que não enviou ainda as atividades que a Raquel mandou para vocês. Então eu vou querer que essas atividades sejam entregues no meu e-mail, que é marioaugustoxavier68@gmail.com, e essas atividades têm que ser entregues para mim até o dia 3/4. Eu não vou aceitar atividades sendo entregue depois do prazo, porque eu tenho várias atividades para corrigir dos demais alunos das outras séries. Então eu não posso ficar acumulando trabalho, porque eu tenho que digitalizar as minhas aulas, eu tenho que passar a aula para vocês através de vídeo e ainda corrigir esse material. Tá? Bom final de semana a todos. A semana que vem a gente volta a se falar. Um abraço.